Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Surgiu um assunto, então eu vou falar enquanto eu me alimento, porque isso aqui se alimente comigo, então. E quando eu sinto, né, os pensamentos muito descontrolados, assim, né, pensamentos muito fora de órbita, onde eu não consigo decidir por mim, assim, não consigo decidir, tipo, então vou ir lá, vou buscar esse alimento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não consigo decidir exatamente porque os pensamentos ficam descontroladamente pensando sobre o fato de agir. E o que é o fato de agir se não simplesmente agir, né? Quando você pensa, o agir acaba se dificultando um pouco, né? Porque vai pensando e dificulta. Melhor agir do que simplesmente permitir que, né, enfim, pensamentos que são causas dos produtos que a gente utiliza, né? E também, claro, dos alimentos, né? O que é o produto, né? O alimento também, a gente compra um alimento, de certa forma é um produto, né? Então, vou voltar para Krishna aqui, primeiramente. E vou acender um incenso também, porque eu tô a fim de acender esse incenso. Mas o fato é, o que eu quero falar hoje, né? Se não esse fato da ação tá relacionada com a nossa vontade de estar em comunhão constantemente com os seres, né? Quando a gente não age, a gente simplesmente não consegue acessar esses seres. Então, se a gente não compra os produtos, a gente não consegue acessar esses seres exatamente porque pode ser que esses seres estejam utilizando outros produtos que não são os mesmos produtos que você está utilizando. Aqui a barraca. Tá, já sei onde que tá. Aí, quando você não está utilizando os mesmos produtos que esse ser está utilizando, você acaba não comungando. Por isso que a gente come muito arroz e feijão, porque daí a gente consegue se comunicar todo mundo, né? Todo mundo, assim. Ou a gente se alimenta muito de batata, por exemplo. Aí a gente consegue ter um nível de comunicação com os seres muito mais facilmente, assim, né? Mas se você é uma pessoa que não se alimenta, basicamente, você só se alimenta de, por exemplo, sei lá, uma fruta exótica. Você só se alimenta de uma fruta exótica que ninguém se alimenta no teu bairro dessa fruta exótica, vai ser meio difícil você se alimentar dessa fruta exótica, né? Essa é a particularidade, né, que a gente adquire ao se alimentar e ao se relacionar, ao decidir aonde estar, né? Por isso que eu decidi ser vegana, né? Porque daí ser vegana eu acabo vibrando com pessoas, com seres que são veganos. Porque, tipo, dificilmente eu vou me comunicar com seres que se alimentam de cadáver, mas isso vai ser em um nível muito supérfluo, vai ser em um nível muito sutil, vai ser em um nível que vai ser bem, sabe, sutilmente, assim. Se eu me alimento de algumas outras energias, assim, acaba se transformando, né? A minha comunicação, porque acaba transformando a rede de pessoas que estão se comunicando a partir desses alimentos. Por isso que esse vídeo eu gostaria de falar sobre exatamente isso, né? Sobre essas substâncias, que são os substâncias, produtos, né? Alimentos em si. A visão também é um alimento. Então, se alimentando da visão, tipo, constantemente eu vejo o canal do YouTube da Mimosa Produções. Se existe outras pessoas que assistem isso, vai ser muito mais fácil de você se comunicar com isso. Se uma pessoa gosta muito de filosofia e você curte filosofia também, vai ser muito mais simples de se comunicar com essa pessoa.
Porém, o desafio é quando a gente entra numa vibração de realmente criar um vínculo afetivo com alguém, assim, realmente criar um vínculo profundo afetivamente com alguém. Você tem um vínculo afetivo tão profundo com alguém onde você pode confiar assim na pessoa completamente, confiar de todas as formas possíveis e vibrar constantemente esse vínculo afetivo com respeito, com amor, com honra, com afeto, com verdade, com sinceridade e honestidade? Aí, beleza, né? Chegamos num acordo aonde eu vou me alimentar um pouquinho. Chegamos num acordo, bom apetite, pessoas, porque vocês estão se alimentando de mim a partir de tudo aquilo que vocês estão vendo, né? Então, com todo respeito, com toda proteção, com toda seguridade, com todo amor, com todo carinho, com toda harmonia possível, com todas as vibrações benéficas para o nosso campo. Chegamos num acordo onde tudo é um alimento de certa forma e as pessoas, os seres que a gente se alimenta são um alimento. Então, se você está se alimentando, você está se conectando com esses seres que vibram nesses alimentos que você também vibra. Mas aí, o fato é de que cada um tem sua particularidade, cada um gosta e vibra em energias particulares de si próprio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não utilizo. Por exemplo, eu não. Deixa eu pensar em alguma coisa. Não sei. Parei de me alimentar de farinha, parei de me alimentar de milho, parei de me alimentar de agrotóxicos no geral, assim, parei de me alimentar de álcool, parei de me alimentar de ganja, de cigarros, de essas vibrações assim. Parei. Então, parei de me alimentar de rapé, parei de me alimentar, enfim, de todas essas energias, né? Parei de me alimentar de roupas sintéticas em si. Aí o fato é, eu dificilmente me alimento de... Ai, gente, é tão difícil dar exemplos, né? Mas enfim, eu não tenho, sabe? Já se extinguiu a necessidade de eu utilizar rapé, por exemplo. Já se extinguiu a necessidade de eu fumar ganja. Já substitui perfeitamente essa vibração. Substitui perfeitamente a vibração da ganja. Quando eu quero fumar eu vou lá e me alimento de bananas. Nem que eu precise comer um monte de banana. Aí eu me alimento de banana quando eu quero fumar quando eu quero fumar um cigarro, um tabaco, uma ganja, enfim, vou lá e me alimento de bananas. Bananas variadas são perfeitas e cada banana tem uma espécie rica e maravilhosa de energia que vai me deixar numa vibração similar, assim, vai me deixar numa vibração até melhor, porque não vai ter toda a vibratória em si do contexto da vibração próxima do pensamento, assim, tipo, o meu mental vai estar nas bananas, não vai estar no mental propriamente do cigarro, do álcool, enfim, né? Mas se eu quero criar um vínculo afetivo com algum ser que ainda está vibrando ali, por exemplo, no rapé, ou por exemplo, na ganja, se eu gostaria de criar um vínculo afetivo com esse ser que está vibrando isso, tem que ter concessões de alguma forma, tá ligado? Tem que ter concessões de alguma forma. Do tipo respeito mútuo completo, assim, né? E também o autoentendimento que
eu também tenho os meus complexos de vícios do passado e isso vai continuar acontecendo porque eu ainda estou debitando os meus karmas por ter decidido por esses produtos de baixa vibração por muito tempo. Então agora eu estou decidindo por produtos, por energias, por vibrações de alta vibração. Enquanto eu decido por essas energias, meu corpo ainda está atrelado a esse passado, recuperando, né, o meu sentido inferior para estar formando, modulando, preparando para estar manifestando o meu ser superior de uma forma digna e respeitosa completamente. Mas aí, se você está criando um vínculo com alguém que está numa vibração super, super, super inferior, ou uma pessoa que já esteve numa vibração super inferior e que, consequentemente, está atrelada a isso de alguma forma, tipo, enquanto eu comprava ganja, enquanto eu adquiria álcool, etc., eu estava me relacionando com uma egrégora desse formato, né? De uma egrégora que estava ali dentro da substância álcool, dentro da substância ganja, dentro da substância tabaco, dentro da substância rapé, dentro da substância drogas no geral, dentro da substância arroz, dentro da substância batatas. Tipo, a gente entra em egrégoras para se comunicar com os seres. E quanto mais você utiliza, mais você está dentro da egrégora de alguma forma, mentalmente falando, né? Quanto os pensamentos vão ser esses pensamentos, as pessoas vão ser essas pessoas. Essa é a realidade que você vai encarar entrando em qualquer tipo de substância. A minha substância atualmente é o sal, gente. Eu tô viciada em sal. Lembra que eu falei que eu tinha parado de comer sal, etc. Hoje estou viciada em sal. Estou indo adquirir todos os sals possíveis, diferenciados, porque infelizmente me viciei em sal até eu me desviciar do sal. Então, daqui a pouco eu paro de comer sal novamente, mas por enquanto tô vibrando na energia do sal. Aí eu fico pensando, tá, mas que loucura, né? Tô me comunicando com um ser que era extremamente viciado em tal substância. Eu também era, porém muito menos. Mas esse ser era extremamente viciado em tal assunto. Essa minha outra amiga que era completamente viciada em álcool. Essa outra minha amiga era completamente viciada em ganja. Aí tu quer criar um vínculo afetivo com um ser que tem que responder para essas substâncias de alguma forma. Eu tenho que me comunicar, responder algumas situações para algumas outras para essas situações, gente. A gente tem que estar dando satisfação para alguém. Que esse alguém é a própria substância e a decisão que você decidiu. Se você vai fumar um cigarro, você vai ter que conversar com esse cigarro. Quem tem esse cigarro, senão toda a egrégora e pessoas que podem estar tentando te manipular a partir desse cigarro, a partir dessa substância. Eu percebo isso a partir dos alimentos, né? Então, sempre que eu tô preparando algo, eu tô vendo quem que está me chamando, quem que eu estou chamando. Mas é muito, sabe? Quero tornar mais fácil isso. Porque eu entendo que teus pensamentos são esses tipos são descontrolados, são fora de foco, assim, ou tipo, são ansiosos. Eu entendo que seus pensamentos possam ser assim. E que se eu me comunicar muito mais profundamente de uma forma, tipo, dentro do meu corpo, assim, né, me alimentar com alguém que tem pensamentos descontrolados, meus pensamentos vão se tornar descontrolados, de certa forma. Se eu me alimentar dessa egrégora, meus pensamentos vão ficar parecidos com o dessa egrégora, e minhas ações vão ficar parecidas com essa egrégora, e minhas atitudes vão ser parecidas com essa egrégora.
Então eu prefiro entrar em atitudes superiores, sentimentos superiores, vibrações superiores, egrégoras superiores, para realmente superiores eu digo que são que estejam vibrando nos chakras superiores, na cura, no amor, no serviço planetário, de estar vibrando cada vez mais a verdade, que a verdade é veganismo, purificação, desintoxicação, completa sobriedade, para justamente a gente simplesmente agir concomitantemente com a vibração onde a gente esteja, que é a vibração superior. Por isso que eu decido agir nessa ação superior. Estar com seres superiores, vibrar seres superiores. Então, quando a gente está decidindo apenas pelo arrozinho branco, por exemplo, que é só puro açúcar, né? Porque o arroz, ele quebra em glutamato, gente, não faço a menor ideia se isso é verdade ou não, mas ele quebra em glutamato, vira glicose no sangue e vira açúcar. Então, o arroz branco, a única vibração é virar álcool no sangue. Arroz branco, né? Por isso que as pessoas estão tão viciadas no arroz branco e não percebem que o nutriente verdadeiro do arroz é o arroz integral, porque ele vai estar ali com a capinha integral dele, com a energia integral dele, e vai ser recebido integralmente no seu corpo. O seu sangue vai receber os nutrientes perfeitamente do arroz integral. Então, quando você decide se alimentar de arroz branco, por exemplo, vai ser muito mais fácil você cair no álcool. Quando você decide se alimentar de um arroz integral, vai ser muito mais fácil você se alimentar de alimentos orgânicos, por exemplo. Então tem toda uma sequência, né, de lógica, assim, pra gente estar se comunicando. Por isso que quando eu vejo que é bom, é benéfico pro meu corpo, eu vou lá e realizo isso. Claro que algumas energias é um pouco mais complicado de chegar até a vibração em si. Então, às vezes eu tenho que baixar minha vibração para conseguir chegar na vibração que que a mesma pessoa está. Ou eu tenho que aumentar a minha vibração para conseguir chegar na vibração que a pessoa está. Então, tipo, isso são as concessões, né? Tipo, se eu quero ver aquela pessoa, tá bom, eu vou me alimentar exatamente do que é aquela pessoa e eu vou conseguir entrar no reino dela, eu vou conseguir entrar na vibração que ela esteja, né? Então, acaba se tornando um pouco difícil, porque às vezes a manipulação dos seres inferiores é que os seres superiores estejam constantemente lá embaixo para conseguir purificar. Por que Jesus levava o trigo pra galera lá, mostrava, olha aqui um trigo. Ele levava lá pros moribundos para mostrar pros moribundos e falar as verdades pros moribundos. Era a chave de acesso dele, de alguma forma. Porque Jesus Cristo estava vibrando muito mais alto do que isso, né? Jejum, etc. Por que eu vou me alimentar desse trigo? Esse trigo eu sei que só é a galera comendo, porque não conseguem matar um animal sozinho. E... que loucura, gente. É uma loucura, assim. Como que a gente vai conseguir se comunicar se é uma loucura, assim? Eu não sei se faz isso sentido para as pessoas ou não. Talvez não faça sentido para as pessoas, mas talvez faça sentido para as pessoas. E eu quero saber como que eu posso tranquilizar meus pensamentos estando com pessoas que... Isso é a resposta, é óbvia. É só se alimentar sozinha. Ou se você quer se alimenta da visão que eu tenho. Se alimenta do que você acha, assim, ó. Me acha no arroz. Só é uma necessidade, assim, de estar próximo dos seres, mas não conseguir estar no mesmo espaço-tempo. Tipo, meu corpo tá em tal dia, hoje é 4 de novembro, 3 de novembro, sei lá, meu corpo tá em 3 de novembro de 2025. Às vezes o teu corpo tá em, sei lá, 7 de outubro de 2007. Socorro, como que eu vou chegar até 2007? Às vezes o meu corpo tá lá em 2050. Aí como que uma pessoa que tá em 2025 vai conseguir acessar 2050? Questões. Eu entendo que todas as expectativas possam estar buscando alguma coisa, buscando.
Mas a gente só vai achar quando a gente decidir pela sobriedade de se distanciar das substâncias que estão colocando esses pensamentos invasivos e acessar as substâncias que estão acessando tranquilidade, serenidade, confiança, fé. Então, por isso que é interessante a gente estar fazendo jejuns, né? Se você não consegue fazer um jejum completo, come só arroz, só arroz, que isso é macrobiótico, etc. E é assim, basicamente, que funciona vários tipos de substâncias, assim. Como que a substância funciona? Porque, basicamente, são as pessoas que você tem vínculo, né? Que criam certos tipos de programações para você ir atrás daquilo que vai se conectar com essa pessoa. E a partir dessa conexão com essa pessoa, com esse ser, né? Você vai conseguir se compreender melhor, porque é a partir dos nossos vínculos que a gente compreende melhor quem somos e quem manifestamos diariamente, a partir desses vínculos de estar próximo e desses vínculos de estar comungando continuamente com algum ser. Você se torna a pessoa em certos tipos de níveis. Eu tava tendo umas realizações agora sobre como que funciona, como que seria a ayahuasca, né? A ayahuasca, quando você usa com, tipo, eu utilizei e consagrei a ayahuasca 3, 4 vezes. Aí, utilizei com com, sei lá, um grupo de 9 pessoas. Aí esse grupo de 9 pessoas tem informações sobre diversos alimentos, sobre diversas árvores frutíferas, por exemplo, sobre diversas fontes de conhecimento, né, no YouTube, tem diversos conhecimentos de livros diferentes que vão se relacionar com aquilo que você está desejando vibrar para adquirir a autocompreensão, o autoentendimento. Então, estive ali conectada com a rede dessas 9 pessoas no momento que a gente utilizou junto, a ayahuasca, com mais 8 pessoas. Essas 8 pessoas vão me trazer as informações que elas têm diante daquilo que eu espelho desejar receber para estar fazendo toda a vibração da cura, toda a vibração de autocompreensão e autoentendimento. Então, por exemplo, tal pessoa, no planejamento de tal pessoa, para mim a autocura nem vai ser a fala em si, né? Mas só de estar junto dentro lá, né? Nas profundezas, nas raízes, né? Porque a ayahuasca é uma raiz. Então, depois que você chega na ayahuasca, chega na raiz dessa vibração, você capta a raiz do que é o outro ser sem saber exatamente. Isso em um processo subconsciente, em um processo inconsciente, você capta a raiz do problema da pessoa e o teu background de informações vai te encaminhar, para a pessoa para ser justamente aquilo que seja necessário para a autocompreensão de cada um. E você, a partir do teu conhecimento, a partir das suas informações de vida, vai enviar para os seres inconscientemente ou conscientemente a vibração que a pessoa necessita. É assim que funciona. É assim que deve ser, né? Que eu imagino que seria isso. Eu nunca utilizei a ayahuasca. Porém, eu vibro a ayahuasca de uma forma diferente, né? Sem necessariamente entrar dentro da ayahuasca. Eu vibro estando fora da ayahuasca, de certa forma, né? Mas a partir das experiências do que me contam, né? De documentários, de sentir, né? Profundamente, né? Por isso que eu faço jejuns, porque eu acho que o jejum vai curar muito mais rapidamente do que qualquer substância. E daí você entra na tua própria raiz, que não é tá se comunicando com a terra, propriamente, mas é tá se comunicando com o seu próprio corpo, que é
a própria raiz de estar aqui, né? Você é a sua própria árvore. Tu é o seu próprio cristal, né? Então, quando a gente faz jejum, a gente entra em contato profundamente com o nosso próprio corpo. E é a partir desse corpo que você recebe todas as respostas possíveis, né? Então, se você quer autocura, você pode se espelhar em outros seres que vão te enviar isso de uma forma... Os pensamentos só são aquilo, frutos vegetais do que você ingeriu, os produtos que você utilizou, roupa, coisas para lavar louça, coisas para lavar, enfim, coisas que você utilizou. E os pensamentos só são as inúmeras possibilidades que surgiram diante a energia que foi pensada pelos alimentos, que são os seres que estão habitando a mesma egrégora do que você coloca no seu campo. Então, basicamente é isso. Os pensamentos só são as infinitas possibilidades. Aí você capta algumas dessas possibilidades perante aquilo que você ingeriu. Tipo, gás. Aí, ó. Você é gás, etanol ou fogo. Você pode ser também aqueles fogão de indução. Quem que determina seu fogo de ação e de atitude de fazer? Eu confesso que eu tô no etanol esses dias, porque, né, a gente estuda ao mesmo tempo e vibra naquilo que a gente consegue vibrar. Aí eu tô analisando, né, agora o etanol. E o etanol basicamente é assim, muitos pensamentos. Aí, suando já, gente. Muitos pensamentos. E a verdade do fogo. O fogo só vai lá e papum, já age, entende? Já o etanol fica ali pensando. E vai acontecer, porém acontece naquela coisa, né? Acontece naquela coisa. Você pensa tudo que vai acontecer, aí os espíritos que pensam junto acabam atrapalhando. E essa criação de vínculos, assim, né? Com as pessoas, com os seres, com a galera, né? Que você geralmente tá conversando, vivendo, trabalhando junto, etc. E a criação de vínculo com as substâncias que são utilizadas, os alimentos que são utilizados para acontecer essas comunicações. Por exemplo, se você não come a fruta exótica, que eu falei no outro vídeo lá, você não vai conseguir conversar com quem come a fruta exótica. Exato, tipo, por isso que é interessante. Claro que a gente consegue por outros meios, né, se comunicar, porém é interessante a gente observar o que é cada alimento, né, e quem representa esses alimentos, quem representa essas substâncias. E como tudo isso tem um certo tipo de papel na nossa vida, né. Hoje em dia, eu tava refletindo agora, jogando... Eu gosto de jogar aqueles joguinhos, tipo, parecido com Candy Crush, que não é Candy Crush, mas é tipo... Eu gosto de jogar uns Candy Crush fake, assim. Aí a minha distração diária tá sendo isso, pra combater a minha depressão interna, assim. Tô depressiva por alguns sentidos. Meu corpo, na verdade, tá sentindo umas coisas e eu estou sentindo umas coisas, mudanças, etc. A gente acaba tendo umas... como que fala? Despersonalização, assim, né? Umas crises existencial. Mas o que eu quero dizer é que a gente acaba perdendo essas identificações que são tão fortes na nossa vida, né? E eu tava refletindo, né, enquanto eu tava jogando o Candy Crush Fake,
o fato de quando eu tomava cachaça, assim, no passado, e era tipo, teve uma época da minha vida que eu tomei muito cachaça, eu tava lembrando os momentos que eu lembro de estar vivo, os momentos que eu lembro de tipo, eu tô em um corpo humano e esse corpo humano é muito intenso e tem tudo isso, né? Tem todos esses sentimentos. E ao tempo que eu ficava pensando, mas quem exatamente eu tô incorporando, né? Quem eu tô vivendo, quem eu era, né? Que vibração que eu era exatamente. Isso que é muito, sabe, interessante, porque eu ficava no meu alimento, a cachaça me levava pra quê exatamente, né? Pra exacerbação da sexualidade, da sensualidade. E basicamente eu tava incorporando naquilo que eu escutava, né? Música, mídia, naquilo que eu via, stories de influencers e youtubers. E, tipo, pessoas tão fúteis e supérfluas e seres tão mesquinhos, assim, por dizer, com egos tão inflados, assim, que isso acabou me transtornando de diversas maneiras, onde eu só tava servindo essa sensualidade, essa sexualidade com propósitos fulos, assim, propósitos supérfluos. E eu fico pensando, né, quando a gente tá incorporando em que persona estava, em que persona que estava, né? Na tal da Anitta, na tal da Iggy, sei lá o que, na tal da Beyoncé. Então, tipo, hoje em dia eu vejo as pessoas assim, tá ligado? É difícil não ver as pessoas assim. Não que eu veja as pessoas assim, mas é tipo, eu consigo perceber, tipo, aquela ali tá só servindo aquela famosa, aquela ali tá servindo aquela outra famosa, aquela ali tá servindo aquela outra famosa. E era porque eu fazia isso, tipo, eu me alimentava nisso, eu vivia nisso e sentia isso. E hoje em dia eu percebo o quão bom é se libertar, né? E eu acho que é interessante a gente ter as soluções perfeitas para buscar a libertação dentro de si mesmo, assim. E buscar aquilo que vai substituir perfeitamente esses vícios, né? Tanto que a nossa visão é algo completamente vulnerável a esse mundo. Por isso, colabore com o meu canal, porque estou me sacrificando aqui, tendo que estar próxima do celular, tendo que estar próxima de várias redes de informações para estar acessando esse tipo de informação e para estar aqui olhando para essa tela que vai só me machucar minha visão em si, né? E quanto mais eu desapegar do celular, quanto mais a gente está comprometidos em desapegar do celular completamente, melhor vai ser, porque melhor vamos retornando a quem somos.